Olá, eu sou a professora Rilva e nesta apresentação produzo uma segunda parte da exposição sobre mapas conceituais e aprendizagem significativa. Como mostrei no vídeo anterior, o mapa conceitual é uma representação gráfica de conhecimento visual que pode ser feito sob a forma de um fluxograma, de uma linha do tempo. Então, tem os mais variados formatos, mas, fundamentalmente, mostram relações entre conceitos ou processos por meio de posicionamento espacial na página ou na tela, conectando linhas e figuras que se cruzam, né, mostrando relações entre essas linhas, mostrando uma hierarquia entre os conceitos. Como eu já mencionei, os mapas conceituais foram concebidos como um desdobramento da teoria significativa de Ausubel, de acordo com os quais, com os preceitos dessa teoria, né, de acordo com a qual os aprendizes incorporam ativamente novos conceitos dentro de conceitos pré-existentes e esses conceitos, eles preparam essa forma, né, de estudar ou de organizar o conhecimento, prepara os alunos para o aprendizado ativo e ativando o conhecimento e ilustrando, evidenciando sua relação com novos conceitos. Aqui eu coloquei parte 2, né, porque esse é o segundo vídeo de 2 sobre esta temática. Eu lembrei no vídeo anterior que a teoria da aprendizagem significativa descreve como o indivíduo adquire conceitos e organiza esses conceitos na sua estrutura cognitiva, na sua estrutura de conhecimento. Então, a aprendizagem significativa ocorre quando uma nova informação é adquirida mediante esforço do indivíduo, do aprendiz, em ligar essa nova informação a conceitos e proposições assimilados anteriormente. Porque nosso objetivo, quando estudamos, é fazer conexões entre as novas ideias que encontramos em textos, em aulas, em cursos, e fazer conexões entre essas novas ideias e o que já conhecemos. Então, nós vamos criando conexões, e os mapas mentais ajudam, os mapas conceituais ajudam a criar essas conexões. E os mapas conceituais mostram o relacionamento entre esses conceitos, entre as ideias, de uma forma visual. E quando fazemos conexões assim, é mais provável que a gente entenda e que se lembre dessas ideias e dessas relações. Então, a criação de mapas conceituais sobre determinado problema, sobre determinado tema, assunto, seja durante a leitura, né, de um texto, ou posteriormente é uma conferência, uma aula, refletimos sobre as relações entre as ideias que foram vistas, que foram percebidas. Então, pensar nessas relações novamente, enquanto desenhamos o mapa, ajudará a que forjemos conexões mentais entre as ideias e, portanto, nós podemos compreender melhor aquele novo conhecimento.
Os mapas conceituais, como eu lembrei no vídeo passado, nos ajudam também a ver o que sabemos e também ajudam a ver o que pensamos que sabemos, que às vezes não conseguimos avaliar o quão profundamente nós entendemos sobre um tema. E quando a gente fala em entender e compreender, isso remete à questão da compreensão, e compreensão é meio abstrato, né? Reside dentro de nossa mente. Nós não podemos simplesmente olhar para a nossa compreensão e determinar se essa compreensão está completa ou não. Então, os cientistas falam sobre nossa consciência de nossa própria compreensão, chamando esse processo de metacompreensão. É a compreensão sobre nossa própria a compreensão sobre a nossa própria compreensão. E esta é uma parte do que se chama de metacognição, sobre a qual abordei no nosso e-book. Vou mostrar aqui, vou aproveitar para divulgar o nosso trabalho. Então, aqui no catálogo da editora da UFPB, neste link, está o nosso e-book, Educação na Saúde para o Fortalecimento do SUS. E aqui no capítulo 3, nós colocamos, né, esses conceitos sobre metacognição, né, aprendendo a aprender. Assim como a metacompreensão é a nossa compreensão sobre o que compreendemos. Então, aqui vocês podem baixar gratuitamente a partir da editora da Universidade Federal da Paraíba, neste endereço. Então, aqui bancando, né, uma divulgação do nosso trabalho, nós construímos esse trabalho, é o professor Eduardo Sérgio e eu. Então, aqui está também a referência e a recomendação. Principalmente para a educação na saúde, na grande área da saúde. Seguindo. Então, aqui são vários termos, como vocês podem ver. Esses vários termos são sinônimos. Estamos enfocando aqui mapas conceituais. Mas o que são mapas mentais, dos quais já ouvimos falar também? O que são mapas de conhecimento? O que são mapas cognitivos? São a mesma coisa? Então, coloquei aqui esse diapositivo para falarmos um pouco sobre a distinção entre esses conceitos. Tanto mapas cognitivos como mapas mentais, mapas conceituais, fornecem pensamentos abstratos, claro, mas que passam a ser visualizados de uma forma tangível e mostram relacionamentos ou padrões entre conceitos, aprofundam o nosso conhecimento e compreensão a respeito de um tópico, como eu disse, de um tópico, de um problema, de um assunto, de uma temática, e nos ajuda a integrar novas ideias com os sistemas existentes, sintetizando, né, todo um complexo, né, de informações e conhecimentos em uma única visualização, que pode ser compartilhada, pode ser revisada quantas vezes for necessário, e facilitando e agilizando, né, a revisão de um determinado assunto. Bom, esses 4 termos, eles têm esse mesmo objetivo, né, porque os 3 tipos de mapas têm o objetivo de aprimorar a nossa compreensão. Os mapas conceituais e os mentais
eles se organizam de uma forma que é um pouco diferente entre si, embora o objetivo seja o mesmo. E também, assim, o ideal não é escolher entre um ou o outro, mas, ao longo do processo, utilizar aquele que melhor responde à etapa sendo executada e às nossas necessidades em determinado momento. Então, se a gente for comparar com os mapas mentais, os mapas conceituais são mais complexos e também são mais factuais, porque identificam conceitos e as relações complexas, sistemáticas entre esses conceitos. E o mapa mental, que é mais simples, é um diagrama que também é usado para organizar visualmente as informações e muitas vezes é criado em torno de um único conceito, ao qual são adicionados associações que podem ser de ideias, de imagens, de palavras, de conceitos, e, portanto, no mapa mental há um tópico central, e é o que chamamos também da raiz da árvore. E, em seguida, são adicionados os nós, isto é, os tópicos, e, com exceção da raiz, todos os nós têm apenas um centro, digamos assim, uma mãe, né? Cada nó pode ter quantas camadas ou subtópicos forem necessários para atender ao objetivo esperado. Mas o mapa mental nada mais é do que um diagrama que mostra um tópico central e seus subtópicos. Então, essa é a diferença, são as diferenças entre o mapa mental e o mapa conceitual. Enquanto o mapa conceitual faz associações de ideias, formando conceitos, o mapa mental é livre, ele não se organiza hierarquicamente, aí está outra diferença em relação ao mapa mental, porque o mapa conceitual é colocado em um esquema de associação de forma em que conceitos mais primários, né, vêm antes, né, de conceitos que derivam deles. Então, é muito mais fácil e mais rápido fazer o mapa mental. Também, essa é uma diferença, né? Então, outra diferença é que cada item do mapa mental tem apenas uma palavra ou uma frase muito, muito, muito pequena, breve, não uma frase curta. E a ideia da organização do mapa mental é levar ao desencadeamento de um pensamento, uma linha de raciocínio. E, a partir disso, é possível trabalhar com vários tópicos, ou melhor, subtópicos, porque o tópico central é o tópico mãe, né? E vamos inserindo, podemos inserir imagens, links, né? E os subtópicos vão se desenvolvendo a partir desse centro, não é, em uma árvore. E também símbolos, né? Símbolos facilitam muito a compreensão e a memorização de alguns subtópicos que são tratados no mapa mental, a partir, né, da ideia-chave. Já o mapa, falei aqui, mapas cognitivos, né? Vou deixar mapas de conhecimento para depois que falar sobre esses outros termos. Os mapas cognitivos têm esse objetivo de nos ajudar a navegar em um território desconhecido, aprender ou então recuperar informações. Então, eu destaco que quando a gente fala em mapa cognitivo, nós nos referimos a todas as representações visuais de modelos mentais. Ou seja, mapas mentais, mapas conceituais, são instâncias de mapas cognitivos. E qualquer tipo de visualização vai nos ajudar no processamento cognitivo, que é algo extremamente importante para nos ajudar a refinar nosso pensamento. Então, mapas cognitivos são ótimas ferramentas para externalizar o conhecimento.
Então, por meio de uma visualização, é possível descrever onde um novo recurso, por exemplo, é acessível. Então, o termo mapa cognitivo, foi criado nos anos 40 pelo psicólogo Edward Tolman, e é uma representação visual do modelo mental de uma pessoa ou de um grupo para um determinado processo ou conceito. Então, o mapa do conhecimento agora, o mapa do conhecimento, ele é mais relacionado à gestão do conhecimento. Então, esse conceito tem como objetivo o mapa do conhecimento, o mapeamento do capital de conhecimento e experiências, por exemplo, de um profissional, de uma empresa, de uma organização, de uma instituição, identificando e medindo suas qualificações, domínio técnico funcional e conceitual, não é, em uma área do conhecimento pré-estabelecida pela organização. Então, se relaciona à gestão do conhecimento. Existem diversas definições, na verdade, para mapa do conhecimento. Então, a literatura de gestão do conhecimento contém várias definições, mas a que aparece mais para fundamentar essa ideia é a que aponta para, digamos, a dimensão de que os mapas de conhecimento, eles são usados para elucidar, compartilhar, aprender e criar conhecimentos, mas também é um meio de permitir uma melhor tomada de decisão, avaliando cultura de conhecimento de uma organização. E para superar também questões conflitantes ou concorrentes que existam em determinado momento, em determinada circunstância, numa organização. A ideia básica, nesse caso, nesse conceito, é identificar os profissionais, por exemplo, a compartilhar informações sobre pessoas, projetos, organizações, ferramentas, né, no seu campo de trabalho. E uma característica do mapa de conhecimento que norteia, né, a orientação para a aplicação desse recurso é o fato de que o mapa do conhecimento, muitas vezes, ele não contém o conhecimento, mas ele aponta para o conhecimento. Então, os processos principais da gestão do conhecimento são a aquisição, a organização e a distribuição do conhecimento. E o próprio uso do mapa conceitual é uma ferramenta para o mapeamento do conhecimento e para a gestão do conhecimento. Então, uma vez feitas essas distinções, vamos seguir. Então, bem, agora, já que eu falei em metacompreensão, metacognição, vamos falar agora de um metamapa conceitual, ou seja, nós vamos usar um mapa conceitual para descrever o que é um mapa conceitual, este que eu vou tentar colocar agora. Sim, eu tinha até adicionado, na verdade, um slide aqui, que eu gostaria de compartilhar, perdão, essa meta-análise que eu encontrei, uma revisão sistemática com meta-análise, muito interessante, aqui está o título, né, publicado aqui nesse periódico, em 2006, em que esses autores, John Nesbitt e o nome na verdade, o segundo autor, ele é orientando, né, doutorando, e o primeiro é orientador. Ioluchoba Adesop, né? Então, esse doutorando da Universidade Simon Fraser, né, agora doutor,
junto com o seu orientador, eles revisaram a literatura sobre aprendizagem com mapas conceituais. E, por meio dessa revisão sistemática, eles verificaram que os estudos sobre a eficácia dos mapas conceituais mostram que a criação desses mapas conceituais durante os estudos, melhora tanto a lembrança, a recordação de informações, quanto a sua compreensão. Então, eles descobriram que as atividades de mapeamento de conceitos melhoram o domínio e a memorização dos estudantes, né, dos aprendizes. Eu vou ler aqui, tentar ler. Aqui são as conclusões desse artigo de revisão sistemática com meta-análise. Coloca-se que as evidências apresentadas nesta revisão devem persuadir os professores e fazer o uso extensivo e bem planejado de atividades de mapeamento de conceitos e conceitos pré-construídos, ou mapas conceituais. Aí eles afirmam, como a título de conclusão, não encontramos categorias ou condições em que os mapas conceituais produzissem efeitos negativos significativos e, além da objeção teórica que se poderia colocar, que o uso frequente de mapas conceituais poderia reduzir a prática de leitura e escrita de texto. Então, nenhum efeito potencialmente prejudicial foi identificado, porque, ao longo do artigo, esses autores colocam que uma das objeções feitas como um ponto negativo é que isso faz com que os aprendizes diminuam a sua prática de leitura e de escrita, mas isso não foi observado por meio desta revisão sistemática. E eles terminam a conclusão assim, em geral, então, professores e facilitadores, né, eu vou traduzir dessa forma, podem ser encorajados a adotar o mapeamento de conceitos como atividade e comunicar ideias, comunicar ideias com mapas conceituais pré-construídos em uma ampla variedade de ambientes educacionais. Então, aqui também eles falam em mapa conceitual e mapa de conhecimento, né? E eu só quero lembrar que eu acabei não falando anteriormente no slide passado, que a gente sabe que o mapa conceitual foi idealizado por Joseph Novak, né? Vimos no vídeo anterior esse antecedente, né, como surgiu. Já o mapa do conhecimento foi idealizado por Ronald Howard, na década de 80, e ele defendeu o uso de mapas de conhecimento como método para se reunirem informações que se encontram dispersas e fragmentadas e organizá-las de forma coerente. Então, essa técnica também, como enfatizei anteriormente, é baseada também em diagramas. Esses diagramas possibilitam a formação de um quadro geral de variáveis relevantes relacionados a uma determinada questão. Bem, então, também agora eu lembrei, falando da figura mais relacionada especificamente aos mapas de conhecimento, que é o Ronald Howard, agora, na década de 80, já no final da década de 80. Agora, sobre os mapas mentais, né, que eu não fiz a correlação com o seu idealizador, que é o Tony Buzan, né, que é inglês. E na década de 90, ele idealizou o gráfico, a figura do mapa mental, como já mencionamos anteriormente. Agora, o que é que tem em comum a essas ferramentas, né, que tem um objetivo, né, tem objetivos afins? Então,
na verdade, esses mapas acabam funcionando não só porque isso a gente, lembrando da neurofisiologia da aprendizagem. Então, porque o nosso hemisfério direito está menos sobrecarregado. Isso é o que a gente pensa, principalmente, né? Nosso hemisfério direito está menos sobrecarregado, então isso vai facilitar a nossa aprendizagem. Mas não é só isso. Mas também por quê? Porque os termos que estão nos textos, né, eles passam a ser processados sequencialmente pelo cérebro, enquanto as imagens, digamos, deixa eu refazer aqui para ficar mais claro. Textos, eles são processados de uma forma sequencial, né, pelo nosso cérebro, enquanto imagens são processadas em paralelo, né, como um todo. Então, uma informação que ela é memorizada se liga a várias outras informações. Então, isso faz com que se disponibilizem informações correlatas ou complementares que auxiliam no resgate e na memorização de outras informações. Então, o ato de se lembrar de uma imagem, ou seja, nossa memória visual, acaba se tornando um processo bem mais célere, mais rápido. Então, podemos dizer de uma forma mais simples, que para o nosso cérebro processar, né, de uma forma mais rápida, mais ágil, né? Quando a gente se lembra de uma determinada informação textual pela memória semântica, né, se torna um processo potencializador, um processo que vai facilitar, né, com mais força a aprendizagem. Então, essa questão da neurofisiologia, eu lembrei também agora quando eu falei desses outros autores relacionados a esses outros termos, né, mapas mentais, mapas de conhecimento. Sim, um minuto. Só um instante, eu vou só pedir um minutinho e volto em seguida. É combinado. Certo. Uhum. Certo. Então, bom, aqui, voltando, estávamos mencionando aqui, sim, agora vamos para o mapa conceitual do. Aqui. O mapa conceitual do mapa conceitual. Aqui, novamente, ativando aqui o nossa apresentação. Então, já terminamos aqui de desenvolver aqui o que queríamos mostrar por meio dessa revisão sistemática, e agora é o metamapa conceitual que eu tinha mencionado. Esse metamapa conceitual mostra o que é o mapa conceitual. Então, o mapa conceitual, vendo através, por meio desta ilustração, que é um mapa conceitual, o mapa conceitual é uma técnica de aprendizagem expressa como uma representação gráfica e que tem uma estrutura organizada, geralmente organizada hierarquicamente, representando relações, né? Representando relações. Aqui a gente poderia ter colocado um outro
balãozinho, né, de conceitos, colocar relações aqui. Percebi agora, relações que essas relações, elas são relações entre conceitos que estão imersas em uma rede de proposições, e que são constituídas por códigos, por conceitos, né? Já são códigos já desvendados, conceitos e termos de ligação. Veja que os termos de ligação estão aqui nessas setas, entre os conceitos que estão aqui nesses círculos, nesses balões aqui colocados. Então, nós temos termos de ligação entre os conceitos. Então, e as proposições são formadas por conceitos e pelos termos de ligação. Veja aqui os termos de ligação entre os conceitos. Então, eu me baseei aqui nesse mapa conceitual do mapa conceitual, só que eu o adaptei, né, e o coloquei de uma forma mais, digamos, com mais desdobramentos, né, enriqueci um pouco esse mapa aqui, no qual me baseei. Então, como é que eu vou chegar? Quer dizer, então, a partir daqui, eu sei o que significa o mapa conceitual, o que faz parte do mapa conceitual, por meio deste mapa conceitual. Então, o que é que nós precisamos para fazer o mapa conceitual? Então, elaborar um mapa conceitual é simples e pode até acabar se tornando intuitivo. Então, não há uma maneira certa ou uma maneira errada de elaborar um mapa conceitual. Então, o passo-chave é enfocar os modos como as ideias estão ligadas umas às outras. Para algumas ideias, para começar, né? Então, podemos pegar uma folha de papel, ou então, por meio de um software, se usa. Tem pessoas que gostam mais de usar o papel, né, com a caneta, às vezes canetas de cores diferentes, para destacar alguns pontos, e outros preferem usar softwares, existem vários softwares. Então, usando uma folha de papel ou um software, nós identificamos o conceito. Qual é o conceito aqui que queremos desenvolver? Mapa conceitual. Então, nós vamos tentar organizar graficamente o que está relacionado a esse conceito. Então, a gente pode começar colocando termos que nós já conhecemos, colocarmos noções que nós já temos de memória, que nós já dominamos aqueles termos, né? Então, aí, a partir daí, a gente vai entendendo o que precisamos revisar. A gente também pode reler notas de uma aula, né, notas feitas durante uma palestra, e também quaisquer outros recursos que a gente tenha para preencher as lacunas. Então, vamos nos concentrar como esses conceitos estão relacionados entre si, né? Então, aqui, hierarquicamente, vem primeiro o que significa mapa conceitual, é uma técnica de aprendizagem, e também ela se expressa como uma representação gráfica, e ela tem, como é que ela se apresenta? Como uma estrutura organizada e hierarquizada. Então, a gente vai se concentrar nesses conceitos aqui. Então, o nosso mapa conceitual, ele já está iniciado, né? A gente pode elaborar em voz alta ou por escrito cada parte do mapa. Podemos também listar exemplos relacionados, né, para várias seções do mapa. E vamos recriando o mapa conceitual, às vezes sem olhar, né, para o original, falando em cada seção enquanto nós vamos escrevendo. Então, primeiro a gente vai escolher um meio de preparação, né? Se é no formato de escrito, um desenho feito a lápis,
no papel ou se é no formato digital. Então, como eu disse no final dessa apresentação, vou mostrar que há vários softwares, né, online que são desenhados especificamente para isso. A vantagem, né, do formato digital é que assim, o mapa conceitual pode ficar disponível ali naquele formato digital, você pode compartilhar, você pode editar. E o desenho, né? Precisa escolher o desenho. Aqui está como se fosse, não é, um fluxograma, é isso? Mas pode ser em teia de aranha, pode ser em vários formatos. Então, nós começamos, né, com o conceito central e a gente vai, a partir desse conceito central, nós vamos nos conectar a todas as outras ideias do mapa. Né? Nós podemos começar tentando identificar uma parte do texto, nós estamos baseando inicialmente nos nossos conhecimentos já existentes, mas nós estamos também levando em consideração para a elaboração daquele mapa conceitual um texto, né? Ou um problema difícil que precise ser resolvido. Então, também podemos, já que falamos em problema, a gente se remete à pergunta, né? Porque as perguntas também são disparadoras para o desenvolvimento de um determinado raciocínio. Então, a gente pode partir de uma pergunta-foco, de uma situação-problema, e vamos especificando de forma explícita a questão ou as questões que o mapa conceitual ele ele se destina, né, a responder. Então, o alvo é a resposta que nós buscamos. Então, eu li outro dia em um blog, muito interessante, de Aldrin Caroline, em que ela, o nome do blog é Folha Dirigida. Então, ela coloca assim, que depois que nós escolhemos um conceito central, o próximo passo a gente é identificar esses conceitos relacionados aí. Né? Então, nós vamos pensando nas ideias relacionadas, vamos colocando lá na página, né, onde estamos desenvolvendo o mapa conceitual, e essa lista também é conhecida como disse essa autora, como estacionamento. E, geralmente, ela consiste em cerca de 15 a 25 conceitos-chave, e aí a gente vai colocando esses conceitos-chave nos seus devidos lugares no mapa conceitual. E o ideal é que as descrições dos conceitos sejam breves, como, por exemplo, uma ou duas palavras. Então, essas descrições que são bem concisas, como palavras, vão evitar que o mapa fique muito demasiado, né? Fique muito inchado ou com termos demais, certo? Então, nós vamos também organizando essas formas, né? Esses formatos, esses balões, esses círculos, e as linhas também. E lembrar que as ideias mais gerais ficam acima, essas ideias mais gerais ficam no topo. E a ideia da qual se originam as demais, ela fica acima de todas, porque as mais específicas vão ficando mais para baixo e as mais gerais mais acima. Então, é preciso que a gente observe isso, porque uma distinção do mapa conceitual para o mapa mental é essa, não é? Do desenvolvimento hierárquico. Então, aqui vamos desenvolvendo e organizando esses conceitos em formato hierárquico, as ideias mais gerais ficam no topo e as mais específicas na parte inferior. Então, vamos arrastando as formas, né, para uma lista real, ou então vamos organizando na ordem aproximada em que elas aparecerão quando o diagrama for sendo concluído. Então, aí o mapa ele começa a tomar forma. Quando vamos ligando as formas com os círculos, ou os quadrados, ou a forma que você escolher, com as linhas e determinando o lugar ideal para cada um dos conceitos e ligando, né, com esses termos, né, chamados termos de ligação. Então, a ideia é que essas palavras
definam com clareza a relação entre o conceito geral e os conceitos que vêm depois, mais específicos, cada vez mais específicos. Bem, então, depois, vamos ajustando o mapa, depois eu vou mostrar um passo a passo com outro exemplo que eu elaborei. Então, nós vamos examinando, digamos, de forma criteriosa nessas relações que estamos ilustrando. Então, a gente pode se fazer as perguntas: cada elemento está se encaixando bem no seu respectivo local? O seu local ideal aqui? Ah, não, esse aqui é mais geral do que este, vou trocar, e troca os lugares, né? Então, a gente precisa ajustar o mapa ou fazer uma revisão do mapa quando terminamos. Ou seja, a gente vai pensar, há uma posição melhor para esta caixinha, para esta ideia, ou para este grupo de ideias que está aqui relacionado. Eu posso usar uma palavra de ligação, um termo de ligação que seja mais preciso e que fale de uma maneira mais específica sobre essa relação entre esse conceito e esse outro conceito, e assim sucessivamente. Então, bom, lembrar que os conceitos são o que fica aqui, aqui nesses balões, né? E os termos de ligação ficam, as frases, são frases, né? Frases de ligação, de conexão, ficam nas linhas que ligam um conceito a outro. E a função desses termos de ligação é como o próprio nome indica, é explicar a relação entre dois conceitos. Então, lembrar que esses termos de ligação, eles são sempre bem concisos, né? De preferência, ele contém um verbo, uma preposição, um artigo, né? Mas geralmente é um verbo que pode ser inclui, pode ser se expressa, pode ser o verbo ser, né? Pode ser causa, efeito, né? Então, e também usamos muitas preposições, né? Então, é, as preposições, né, na verdade, a relação muitas vezes é representada por meio da conexão de frases e aí formando preposições, né? Aqui acabei confundindo preposições com proposições, perdão, eu vou refazer. Então, as preposições também são geralmente, como os verbos, né, são termos de ligação, termos bem curtos. Agora, proposições, que está aqui no nosso mapa conceitual do mapa conceitual, proposições. A proposição é o quê? É a ligação entre um conceito com mais de um conceito ou com um outro conceito. Então, aqui, por exemplo, proposições formadas por conceitos e termos de ligação. Então, aqui, a esse conjunto, nós nomeamos de proposição os conceitos que estão relacionados junto com as linhas, né, de conexão, nós chamamos de proposições. Então, corrigindo o que eu falei antes, que eu falei preposição. Preposição é um dos termos de ligação, e proposição é digamos, o conjunto, né, de um ou mais conceitos entre si, formando uma ideia, é a proposição. E o que mais poderíamos falar aqui, né? Sim, por exemplo, eu vou só dar um exemplo rápido. Se eu estou estudando uma matéria como biologia, né? Então eu tenho os conceitos, por exemplo, composição química, e das diferentes espécies. Então, a frase de conexão entre eles poderia ser: do que isso depende, né? Depende de, né? Então, essas proposições, que são chamadas também de propostas, não devem ser confundidas com preposições gramaticais, como eu fiz aqui, tá? Acabei fazendo uma confusão quando fui falar. Preposições gramaticais, como a, antes, com, de, né? E
Proposições. Proposições é como eu disse, é o conjunto de conceitos e termos de ligação formando uma ideia. E o que eu já mencionei aqui é uma estrutura hierárquica. Isso é uma característica do mapa conceitual e não do mapa mental. Então, os mais gerais ficam acima, como eu já falei, e a hierarquia ela é representada graficamente. Então, por exemplo, os mais gerais ficam, né, no topo, e aí os mais específicos vão se distribuindo depois, né? Então, a gente pode também considerar uma, digamos, uma reconciliação integrativa, porque a gente vê que envolve a explicitação também de semelhanças e diferenças entre os conceitos. E isso pode ser feito por meio de ligações cruzadas, né? Em que conceitos de diferentes segmentos ou domínios de conteúdo do mapa conceitual, eles são relacionados entre si, né? Diferentes segmentos. Então, a presença desses princípios na técnica do mapa conceitual e também os seus elementos principais, conceitos, proposições, palavras de ligação, tornam o mapa conceitual uma excelente ferramenta para representar o conhecimento. E, conforme vão diminuindo, então a gente vai observando os conceitos ficando cada vez mais específicos. Então, é por isso que ler os mapas de cima para baixo é importante, os mapas conceituais. Por quê? Porque ali o desenvolvimento ele é hierárquico. Então, os mapas podem começar com mais de um conceito e ter outros formatos também. Por exemplo, o mapa conceitual sobre o ciclo da água, ele pode ser um mapa cíclico também. Então, e lembrar das linhas, né, que unem os conceitos. Então, quando a gente está aqui com essas linhas, né, conectando os conceitos, elas indicam o fluxo de informações no mapa conceitual. E elas indicam qual conceito leva ao próximo e facilitam a visualização do que está sendo estudado. Bem, aqui para mostrar de uma maneira mais detida, né? Detida, que os mapas conceituais são compostos por conceitos, termos de ligação e proposições, e nós começamos com o conceito 1, né? E aí esse conceito vai levar ao conceito 2. Por exemplo, se eu quero dizer que a aprendizagem é significativa, eu tenho o conceito 1, aprendizagem, e aqui eu tenho termos de ligação. Esses termos de ligação, que vocês estão vendo aqui como uma linha, são formados por preposições, por verbos, né? Aqui está um verbo, o verbo ser. Aprendizagem é significativa. Então, aqui tem, eu coloquei para lembrar, termos de ligação ou conectores, são preposições, advérbios, verbos, conjunções, em geral, todas as palavras que não sejam conceitos. E para lembrar o que eu falei anteriormente, esses dois conceitos, o conceito 1 e o conceito 2, ligados por um verbo, formam uma proposição. Então, a proposição é constituída por dois termos conceituais e uma palavra de enlace ou uma palavra de conexão. Então, aqui eu até desfaço o equívoco que eu falei antes, quando mencionei preposição, né? Quando eu estava querendo falar em proposição. Bom, então, seguindo, vamos aqui, veja só, isso aqui é uma estrutura, né? Porque os níveis de preferência, ou, na verdade, os mapas conceituais, eles devem ser hierárquicos. Então, aqui há os níveis, né? Os níveis hierárquicos, tá? Então, aqui nós temos uma rota vertical,
E aqui nós temos uma rota horizontal, né, com o primeiro nível, segundo nível, terceiro nível. Um primeiro nível sendo mais geral que o segundo nível, que é mais geral, por sua vez, que o terceiro nível. Então, nós vamos dos conceitos mais gerais e mais inclusivos para os mais específicos, né, de forma descendente. Então, este é o mapa conceitual que se fundamenta na teoria da aprendizagem significativa de Ausubel. Então, só para a gente também lembrar que não existem também regras rígidas para a elaboração dos mapas conceituais, porque a organização pode variar. Mas a representação gráfica geralmente é constituída por um esquema com caixinhas, né? Essas caixinhas contêm os conceitos selecionados e que são agrupados e hierarquizados com as conexões entre esses conceitos dentro do mapa, e essas conexões são feitas por meio, né, dessas setas com as frases de ligação, e eu posso, por exemplo, fazer esse tipo de ilustração, de representação gráfica, para indicar que um conceito A de uma proposição antecede o conceito B, ou para indicar, dessa forma, com a seta direcionada, para indicar uma relação entre A e B que não é de precedência, é apenas uma relação que pode ser bidirecional, para indicar uma relação de correspondência bidirecional também entre A e B. Né? Aqui é uma relação e não se identifica quem é que leva aqui. Né? Aqui sim, aqui é que diz que é bidirecional. E essa terceira indica uma relação entre uma dúvida ou comentário e um conceito que já está estabelecido. Então, se representa graficamente desta forma. Bem, então, seguindo, eu só queria lembrar aqui que quando a gente fala que o antecedente A precede o consequente B, né, só a linha para indicar a relação entre A e B, como essa segunda aqui, ela não é de precedência. Já a seta bidirecional, ela indica uma relação de correspondência dos dois lados, né? É o que se chama de correspondência biunívoca, entre A e B, como está aqui. Ou indicando uma relação entre uma dúvida, não é? Como mostrei, e um conceito. Então, lembrar também desse aspecto para a representação ficar mais clara. Bom, para construir o mapa mental, se estamos em um grupo, muitas vezes pedimos aos alunos para que elaborem o mapa mental coletivamente, né, em um momento de aprendizagem em uma comunidade colaborativa. Então, como a ideia não vai partir apenas de um indivíduo, então podemos começar com uma tempestade de ideias. Por quê? Porque o primeiro passo é gerar os conceitos. Então, se vamos gerar os conceitos mais importantes de um conteúdo, uma tempestade de ideias, né, um brainstorming, é muito promissor, não é? Muito facilitador, já que esse é uma criação coletiva. Né? Então, podemos escrever ou listar os termos e conceitos associados ao tópico de interesse, escrevendo ou então colocando, né, na tela, né, do dispositivo, no computador, no celular, no tablet, sem a gente se importar no início
ainda com redundância, né, com a importância relativa ou com os relacionamentos nesse primeiro momento. A princípio, o primeiro passo é gerar a lista, essa lista de conceitos. Então, uma lista a maior possível, aí depois é que vocês, o grupo, vão organizar. O segundo passo é selecionar. Aqui eu comecei a fazer um mapa conceitual sobre a temática andragogia. Então, eu vou agora organizar. Tá? Então, antes de organizar, eu coloquei vários conceitos a partir de um determinado texto, inicialmente a partir do que eu já sabia, e depois a partir de um texto sobre andragogia, que é a educação dos adultos. Então, eu vou organizar, depois que eu, por exemplo, eu coloquei aqui adultos, currículo flexível, professor mediador, aluno ativo, aprender a aprender, andragogia, porque a andragogia vai ser o conceito do qual, assim, mais geral, mais inclusivo, porque é esse conceito que vai hierarquicamente dar origem aos demais, do mais geral para o mais específico, mas o mais geral é esse que vai ser o primeiro. Aprendizado colaborativo, autoavaliação, autodirecionado, orientado por problemas, automotivação, feedback, atividades em grupo, autonomia. Então, juntei todos esses conceitos e escrevi. Depois que eu escrevi, eu coloco em círculos, né, nesses balãozinhos, e aí depois, isso é a primeira fase, a fase de seleção. Então, eu selecionei conceitos. Inicialmente, eu comecei colocando os que eu já sabia, depois eu peguei um texto sobre andragogia e fui tirando outros termos importantes. E vamos trabalhar com eles, né? Então, vamos seguindo. Aqui, o próximo passo é a organização. Então, já passei pela. Se eu estiver em grupo, numa tempestade de ideias, ou então eu vou colocando lá as palavras que vão se originando da minha reflexão, ou também de um texto, com a participação, né, da leitura de um texto sobre aquela temática. E depois eu vou passar a organizar. Eu vou distribuir os conceitos, que é o terceiro passo, né? Eu vou organizar, distribuindo os conceitos, que pode ser aqui, nessa foto, que aqui está representada, pode ser numa cartolina, colada, não é? Na parede, não é? Num quadro branco. Então, a gente vai distribuindo esses conceitos na cartolina e todos vão ser lidos mais facilmente, assim, quando está exposto. Então, aqui está sendo feito com papel e caneta, não é? Ou então, papel e uma caneta hidrográfica. Então, aqui vamos colocando colaborativamente, né, quando é feito uma tarefa em grupo. Agora vamos criando esses grupos e subgrupos de itens relacionados, né? Relacionados. Vamos para o quarto passo. O quarto passo é agrupar. Então, nós vamos agrupar os conceitos mais próximos entre si, ou seja, mais relacionados. Aqui eu coloquei em cores diferentes, porque para apresentar aqui nesta exposição o que eu achei mais relacionada. Então, primeiro eu junto os que estão mais relacionados entre si. E vou seguindo, não é? Porque são os conceitos mais genéricos. Eles ficam geralmente no topo. Né? Então, vamos selecionar aqui, entre esses agrupamentos, quais são os mais genéricos. E aí, pronto, juntamos. E qual é o próximo passo? É a hierarquização. Então, vamos hierarquizar, ordenando os conceitos do mais geral para os mais específicos. Então, aqui coloquei também o nível
coloquei do mais geral para o mais específicos e coloquei em cores diferentes, né, como estavam antes. O mais geral, andragogia, no nível 1. Então, eu coloquei os mais gerais, eu coloquei currículo flexível, aprender a aprender, adultos e autodirecionado. E depois, aqueles que estão, que foram agrupados, né, no passo, que foi o passo aqui colocado como o passo 3, né, a gente, na verdade, o 3 e o 4, que eu falei antes, organizamos, distribuindo os conceitos, e pode ser feito, como eu disse, na cartolina ou no quadro, ou fazendo aquilo de uma forma que seja projetada para que todos vejam. E no quarto passo, né, que a gente juntou na verdade, quarto passo, juntamos os conceitos. Agora, a hierarquização no nível 1, nível 2, nível 3. Então, aqui, nós vamos agora, aqui eu hierarquizei, certo? Aqui eu já tinha agrupado os que estavam mais relacionados entre si, coloquei até com cores aqui diferentes, para mostrar quem está relacionado com quem. Ou então deixo ali separado, né? Se for feito de uma forma no papel, no quadro, com a caneta, com canetas de cores diferentes. E aqui eu relacionei aprender a aprender com orientado por problemas e feedback. Coloquei porque, na minha visão, eu acho que estão relacionados aí ao aprender a aprender. Aí eu coloquei adultos como professor, na relação, né, entre professor mediador e aluno ativo. E autodirecionado, relacionei com autonomia e com autoavaliação, que eu nem tinha colocado inicialmente e depois coloquei aqui, autoavaliação. Agora, como vocês viram, né, se eu for para o anterior, vocês vão ver que está sem as linhas, agora eu coloco as linhas, né, da conexão. Então, eu coloquei as linhas de conexão. Andragogia Não, a andragogia tem um currículo flexível. Aí aqui eu não coloquei, né, as palavras. Não coloquei. Não coloquei os elos aqui, vamos para o anterior. Não coloquei os elos aqui. Tem um currículo flexível, baseado, que poderia colocar baseado, né, no aprendizado colaborativo e atividades em grupo. A andragogia também é uma educação de adultos, com um professor mediador e um aluno ativo. E também se baseia no aprender a aprender, que é orientado por problemas e também por feedbacks. E a andragogia, ela tem um aprendizado autodirecionado, ou seja, o próprio aluno, ele autorregula o seu aprendizado, e esse aprendizado autodirecionado, ele enfoca, ou melhor, ele agrega autonomia e também autoavaliação. Então, nós conectamos as setas, né, ou traços, termos de ligação, um enlace, né, cada enlace desses define o quê? Define uma proposição. Então, esse enlace define uma proposição, esse enlace define outra proposição, mais outra, mais outra, mais outra proposição. Bem, o próximo passo é a revisão. Eu vou ajustar aqui, vou ver se eu poderia melhorar ainda, aprimorar esse mapa. Então, eu vou ver se está correto ou se necessita de alguma reformulação. Então, eu vou adicionando, ou retirando, ou mudando de posição alguns conceitos. Eu posso até aqui, nessa fase, remover algum item, ou então eu posso combinar itens. Os conceitos, eles estão correlacionados realmente ou não. Então, eu posso ir corrigindo aqui e ir fazendo ajustes. E depois, no 8º passo, nós vamos refletir sobre o mapa.
Então, refletindo sobre o mapa, nós podemos ver se é possível ligar diferentes seções, diferentes níveis, e fazer rearranjos. Então, nós podemos ver algumas relações que não tínhamos visto antes. Nós podemos não ter percebido antes e agora a gente percebe visualmente, né? E nós vamos acrescentando novos conceitos, ou seja, novos conhecimentos. Então, aqui eu por exemplo, relacionei a andragogia com o currículo flexível, eu a relacionei aqui, né, o currículo flexível com aprender a aprender. Por isso que o currículo precisa ser flexível. O aprender a aprender, eu relacionei aqui com o aluno ativo. Então, assim, o passo final é refletir sobre o mapa, né? Aqui veja um mapa conceitual, como eu falei antes, em teia, né, formando em teia, pode ser em fluxograma. Aqui, na verdade, aqui esse anterior, né, em fluxograma, esse aqui é em teia. E aqui, seguindo, aqui veja, nós podemos construir um mapa conceitual assim, dessa forma, né, que alguns preferem dessa maneira. Aqui está em teia. Aqui é um mapa conceitual que elaboramos na nossa disciplina de semiologia, quando tivemos um seminário sobre edema e fomos desenvolver o conceito edema generalizado. Então, forneci, recomendei um material bibliográfico para os meus alunos lerem, e a partir dali nós fomos criando aqui estes subtópicos em teia, formando o mapa conceitual sobre edema generalizado. Né? Então, é bastante antigo, né? Fizemos até no quadro, naquele quadro verde que usávamos antigamente, e depois passamos aqui para o papel, né? E aí fotografei e aqui usei também como exemplo. Aqui outro, né? Quanto mais conhecimento nós temos sobre um determinado conteúdo, mais denso e com mais conceitos e com mais proposições vai ficar o mapa. Este foi construído por um estudante de graduação, né, sobre meningoencefalite. Então, ele construiu esse mapa aqui. Ele é mais simples do que este outro, também sobre meningoencefalite, construído por um médico infectologista. Então, tem maior riqueza de conexões e maior riqueza de conceitos. Para finalizar, aqui também é um metamapa conceitual, que está diferente do que eu elaborei, eu achei posteriormente. Então, aqui está também um metamapa conceitual. Um mapa conceitual mostrando os conceitos-chave dos mapas conceituais, construído aqui pelo próprio idealizador dos mapas conceituais, né, John Novak. Sim, eu mencionei antes que no final da apresentação colocaria aqui vários links onde podemos disponibilizar, onde podemos dispor de ferramentas online, como este aqui, né, Mindomo, né? São várias ferramentas tecnológicas que foram propostas para facilitar o processo de construção de mapas conceituais a partir de textos. Então, o mapa conceitual, vocês podem encontrar na internet uma ampla bibliografia e pode ser construído por metodologia adequada e avaliado por critérios também objetivos. E também pode ser feito por ferramentas digitais. Então, por exemplo, eu não sei se eu coloquei aqui, mas é o que temos utilizado, que é o CMap Tools,
mas parece que eu não coloquei aqui o CMap Tools, Canvas, Wiki, Mind Map, aqui, está aqui, o CMap, o CMap tem umas ferramentas propostas muito boas, então foi essa que eu comecei, que eu usei ultimamente, e tem um bom conjunto de funcionalidades e é gratuita. Esse primeiro aqui, que é o Mindomo, ele permite criar mapas conceituais online, gratuitamente também, e o funcionamento e a técnica de compartilhamento se parece muito com a do Google Docs. Né? Então, esses outros, né, não vou citar, mas todos eles, o MindMeister também aqui, que é uma aplicação, né, da internet, cadê o MindMeister? MindMeister. Ele utiliza gráficos, linhas e botões bem variados, e isso permite criar um mapa conceitual bom também, e ele permite também, esse software, na verdade, essa ferramenta online, permite modificar, exportar e compartilhar o seu próprio mapa. Então, é uma ótima ferramenta também para aumentar, assim, a sua própria produtividade. Então, aqui eu pulei aqui, né, o Ice Mapping, que também é uma aplicação da internet, que tem as mesmas características dessa anterior, permite criar mapas conceituais online para depois ser compartilhado. Então, utilizando aquela técnica do arrasta e solta, né? É possível, então, modificar caracteres, fazer sombreamento, né? Mudar as cores. Também é possível convidar outras pessoas para colaborarem com o desenvolvimento do mapa. Então, também você pode se inscrever gratuitamente, você faz um cadastro no site, mas ele é gratuito. Né? Então, acho que já falei, já falei também sobre este. Bom, então, seguindo. Aqui, veja modelos de mapas conceituais, certo? Você pode fazer em vários tipos de modelo. Também, esse aqui é o Lucid Chart. Lucid Chart, aqui está o endereço. E aí você pode escolher o modelo que você quiser, tá? Então, seguindo aqui. Aqui o outro, ainda esse aqui é um que eu construí outro dia, não é, por meio do Lucid Chat. Aqui é um tutorial bem simples e fluido, assim, de uma leitura fluida, sobre mapa conceitual e mapa mental. Então, aqui está o endereço, vocês podem acessar, é da Mackenzie, aqui está embaixo, não sei se dá para ver, aqui embaixo o crédito, aqui é a capa do tutorial, vem como se fosse vem em PDF, né, como se fosse um pequeno manual e-book em forma de digital, e você pode baixar aqui gratuitamente, tá bem? Você pode revisar de uma forma, assim, mais tutorial. E aqui um mapa conceitual muito difícil de fazer, né? Só a natureza pode fazer um mapa conceitual assim, tão perfeito, certo? Então, aqui eu finalizo essa apresentação sobre mapas conceituais e aprendizagem significativa. Então, a aprendizagem significativa como a fundamentação da formulação do mapa conceitual por Joseph Novak, né? Então, a teoria da aprendizagem significativa, ela permite a integração de muitas observações sobre a aprendizagem em um único, né, sistema coerente e embora isso possa ser um fator de dificuldade para a compreensão, porque cada parte só passa a fazer sentido quando relacionada às outras partes, mas
Isso acontece em qualquer teoria, né? E entender o sentido e o significado dos termos básicos pode parecer difícil a princípio, né? Então, eu só quero fechar com essa afirmação, né, que a ideia central na teoria de Ausubel, da aprendizagem significativa, é que ele define como aprendizagem significativa sendo um processo, né, no qual uma nova informação é relacionada a um aspecto relevante já existente na estrutura de conhecimento de um indivíduo. Portanto, o interesse da teoria da aprendizagem significativa é a estruturação do conhecimento, tendo por base as organizações conceituais já existentes, que funcionam como estruturas de, digamos assim, ancoradouro, né, e acolhimento de novas ideias, como mencionei no vídeo anterior, na parte 1 dessa exposição, falei em ancoragem. Opa, ancoragem. Então, assim eu interrompo essa apresentação, então até a próxima.